Olá, gente. Aqui é o professor Alberto Diniz, do Departamento de Engenharia Mecânica, da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília. Nessa aula, nós vamos falar sobre como formatar uma folha de desenho usando o SolidWorks. Bom, mas essas folhas já não estão prontas no SolidWorks? De certa forma, sim, mas nós precisamos acertar os dados e as informações para atender corretamente às normas da ABNT. A ABNT tem norma para tudo no que diz respeito a desenho técnico, e existe um conjunto de normas de formatação de desenho. Como tipo de linha a gente tem que usar, como que a gente apresenta a folha, disposição, formato, como dobrar, as escalas a usar. Só que essas várias normas, agora no ano de 2020, foram substituídas pela norma 16.752. Então, a ABNT NBR 16752, cuja edição, a primeira edição dela é de 23 de janeiro de 2020, bem no meio da pandemia, traz informações sobre os requisitos para apresentação de folhas de desenho. Além dessa norma, nós temos também a ABNT NBR 16861, de 26 de novembro de 2020, que vai falar dos requisitos para a representação de linhas escritas. Então, a definição das larguras de linha, os tipos de linha, onde usar as linhas e também do letreiro técnico estão feitos agora nessa norma. Então, a gente tinha aí meia dúzia de normas e hoje nós temos duas normas que apresentam todos esses conteúdos. Isso simplificou a nossa vida. Tá? Então, essas normas que diziam respeito à formatação, elas foram substituídas durante a pandemia da Covid-19 e nós temos agora o novo normal nosso, né? Pelo menos a gente tem uma norma nova que vai falar da apresentação das folhas de desenho. Tá? Então, essa é a norma que está valendo e isso simplifica a nossa vida, principalmente em DEMAC 2, o uso do SolidWorks. Tá? Eu diria até que com essa aula gravada a gente pode cortar uma aula inteira que eu dou para vocês, porque essa aula gravada, bem rapidinha, vai te dar as informações necessárias sem precisar de uma aula síncrona a respeito disso. Mas o que trata a ABNT 16752? Ela vai falar para você sobre o formato das folhas. Nós continuamos usando folhas da série A4, A3, A2, A1 e A0. Vai falar sobre o tamanho das margens, aqui houve modificação. Vai falar sobre o layout da folha, a disposição, a organização da folha, onde você vai colocar as informações, como fazer uma legenda, quais as informações necessárias de ter na legenda, sobre o uso de escalas, de uma norma específica sobre isso, agora ela está dentro dessa norma de requisitos gerais para a folha de desenho, e também como fazer o dobramento da folha. Veja que todas as folhas da série A, elas devem ser dobradas de tal maneira que fiquem do tamanho de uma folha de papel A4, com a margem esquerda liberada para encadernação. Daí você consegue encadernar e abrir a folha, tá? E a legenda vai ficar visível. Tá? Então, com essas modificações, a gente tem uma simplificação nisso daí. Bom, por outro lado, essa norma ela tem novidades, né? Que ela inclui o sistema de referência por malha no layout da folha, né? Na margem da folha, e também as marcas de centro e as marcas de dobramento. O que antes era recomendável, agora na norma aparece com a frase deve apresentar um sistema de referência, deve apresentar marcas de centro. Então, nesse caso, incluir esses elementos no layout da tua folha. Então, o que mudou? Né? Esse sistema de referência por malha é essa grade que a gente já estava acostumado a ver lá nos formatos. Né? Então, a gente tem números indicando colunas e a gente tem letras indicando as linhas. E aí, do encontro né, da coluna 7 com a letra B, então lá na posição 7B da folha, vai ser uma região aqui, você vai chamar a atenção por um detalhe, ou por um corte, ou por uma revisão, uma modificação que você fez no desenho. A ABNT 16752 especifica o tamanho das linhas, o tamanho desses campos, as espessuras, tudo direitinho para você. Né? As marcas de centro são essas 4 que vão aparecer aqui, que vão ajudar na centralização da folha, tanto para impressão como outros detalhes também. Ela vai falar de outras marcas, né, que vão aparecer nos cantos e tudo mais. Tá? Mas basicamente são esses detalhes que têm que ser incluídos agora
das margens das suas folhas de desenho. Tá? Você tem mais informações, né, na norma, mais detalhes. Você consegue isso lá no site da BNT, né, no catálogo da BNT, R$ 140 você compra essa norma. Você não precisa comprar essa norma para o curso de DEMAC 2. Tá? Mas se você vai trabalhar numa empresa, se você está montando um negócio, se você é um empreendedor, né, então você vai precisar comprar a norma. Se você está trabalhando numa grande indústria, essa indústria já comprou a norma, já tem um acordo com a BNT e recebe essas normas todas lá com uma taxa que ela paga para uso disso. Ok? Tá? Então, procure a norma no site da BNT, você vai ter as informações detalhadas sobre a configuração da formatação da folha para o desenho. Bom, o que interessa para a gente hoje é o tamanho da folha, da margem e as legendas. Como é que a gente faz isso? No que diz respeito ao tamanho da folha, como eu disse, continuamos usando as folhas da série A, tá? E aí você tem as mesmas dimensões do passado, não mudou nada. O que mudou é a respeito à margem. Antigamente a gente tinha variação nas margens dependendo do tamanho. Agora não. Todas as folhas têm margem esquerda de 20 milímetros e as outras margens todas de 10 milímetros. Isso simplificou bastante a nossa vida. Tá? A linha para a largura do quadro, que é a linha da margem, ela é de 0,7 milímetros. Então, com uma lapiseira 0,7, você faz para A2, para A3, para A4. Para A1 e para A0, você usa um lápis de 1, tá? 1 milímetro de espessura. E a legenda agora, com essas novas dimensões aqui para a margem, passou a ser de 180 milímetros em todas as folhas. Antes também a gente tinha variação. A legenda da 0 e da 1 era menor do que nas outras três. Tá? Então, a legenda continua sendo do mesmo jeitão. Ela vai ter uma largura de 180 milímetros, que na folha de papel A4, quando está em pé, corresponde a encher a folha toda, de margem a margem. Tá? Você tem 20, 180 mais 10, dá os 210 milímetros da largura da folha A4. E a altura da legenda? A altura da legenda é livre, a norma continua não especificando uma altura para a legenda. É claro, como eu escrevo aqui, que é livre com bom senso, não vai fazer uma legenda muito alta, nem muito estreitinha. Né? Ela deve, mas a norma especifica, né, quais são as informações que tem que aparecer dentro da legenda. Né? Então, vai ter que ter o nome da instituição, a empresa, o logo dessa empresa, o nome do desenhista, pelo menos o nome do desenhista, já que é uma folha de desenho. Tá? Pode ter o nome do projetista, do responsável. Veja que aqui a legenda ela é mais alta, né? Não tem problema nenhum, do que essa outra daqui. Né? As especificações são diferentes. Isso aqui, por uma legenda, por exemplo, você pode usar nos nossos cursos de desenho. Aí tem o nome do projetista, do desenhista, do responsável, desnecessário. Né? Só tem um aluno fazendo o desenho, então poderia ter uma linha só. Tá? A unidade com que as cotas foram feitas, em que diedro, a data em que o desenho foi realizado, a escala do desenho, o número da folha, que não é o nome da folha, não é A4, A3, A2, é o número da folha, mas a nova norma agora pede que apareça o nome da folha também, mas não na legenda, né? Ele aparece em outro local. Tá? O título do desenho tem que aparecer. Aqui uma legenda mais estreita, né? Quer dizer, mais baixa, né? A largura continua sendo 180, mas ela é mais baixa, tá? Porque tem menos informações, mas tem as informações necessárias. Tem um layout diferenciado. Em vez do cara escrever qual é o diedro, ele colocou o símbolo do diedro, né? Então, isso aqui é o símbolo do primeiro diedro. Né? Tu colocou aqui o título do desenho, né? Tu colocou o nome de duas pessoas, porque no projeto de graduação, na engenharia mecânica pelo menos, tem uma, duas pessoas que vão trabalhar. Né? Então, você pode fazer esse layout do jeito que você quiser, na altura que você quiser, usando bom senso, para não fazer uma legenda muito grande, né? Mas a largura é regulamentada por norma e as informações são regulamentadas por norma. Quais informações são essas? Está disponível no Moodle, na apostilinha que eu deixei lá, uma nota de aula, que sofreu alterações, porque a norma mudou, mas o conteúdo de informação continua o mesmo, e também na norma da BNT, que eu acabei de mostrar para vocês, o catálogo, você consegue essas informações lá. Bom, e como é que isso afeta ao desenho no SolidWorks? Como é que eu faço a formatação da folha no SolidWorks? Ok? Bom, uma coisa importante no SolidWorks é que ele também trabalha com diferentes layers, né? Camadas de desenho.
Dois layers básicos existem toda vez que você abre um desenho no SolidWorks. Você pede para o SolidWorks fazer um desenho a partir da peça. Ele tem dois layers esse desenho. O layer folha, que é onde está o desenho técnico, a peça que você vai colocar, você vai inserir, vai ficar nesse layer que ele chama de folha, um nome meio estranho, e o layer formato da folha, né, que eu diria que seria o layer realmente onde está, né, a margem e os detalhes da folha. Tá? Então, o que a gente precisa fazer no SolidWorks para formatar a folha é entrar no layer formato da folha. Okay? Vamos ver como é que a gente faz isso lá no SolidWorks agora. Tenho aqui, né, aquela peça que eu sempre desenho, né, tá? A peça que eu mais desenho na vida, um cilindrinho só para servir de exemplo para a gente fazer, né, a formatação da folha. Então eu venho aqui no arquivo, vou pedir para criar um desenho a partir da peça, vou seguir passo a passo para vocês. Sempre quando você pede para fazer um desenho, a primeira coisa que aparece é para você escolher qual é a folha. Não se engane, o formato que aparece aqui, A, B, C, D, E, não é da norma internacional, é norma americana, não é o formato que a gente usa. A série A vai ser o formato A0, né? Passei ali, A0, A1, A2, A3, A4, que pode ser o A4 deitado ou o A4 em pé. Veja que todos os formatos, e a norma 9 especifica isso, são deitados, com exceção do formato A4, que a gente pode usar em pé. E eu diria que é o que a gente mais usa A4 em pé do que o A4 deitado. E a norma especifica corretamente que quando você usa a folha de papel A4 deitada, formato paisagem, a margem esquerda, que agora tem só 20 milímetros, tem que ficar para o lado de cima. Okay? E a legenda sempre no canto inferior direito. Quando a folha de papel A4 está em pé, a legenda ocupa o espaço todo, né, lá na base. Okay? Bem, essa aqui é a A4 da norma ANSI. Não caia na armadilha. Apesar dela aparecer aqui, né, ela é a primeira que aparece, é porque o Solid é americano, dos Estados Unidos, então ele já vem com essas normas dos Estados Unidos. Mas nós temos que usar a norma da ISO, porque a ABNT 16752 é baseada na norma da ISO. Então, se você, veja aqui, ó, preste atenção nesse detalhezinho, eu não consigo ampliar para você olhar, mas a legenda não está tocando na margem. No A4 ANSI retrato, isso acontece. No A4 ISO, toca a margem direitinho. Então, folha A0 da ISO, A1, A2, A3, A4 estão corretas de acordo com a nova norma. Praticamente você não tem que fazer nada. Antes a gente tinha que formatar a folha toda, mudar a margem, etc e tal. Agora não, já está tudo pronto. Para que a gente possa continuar aqui, a gente tem que inserir uma vista, né? Então eu faço o rebatimento da... Vai dar certo aqui, que ele está pensando. Então, ok? Né? Aí eu faço o outro aqui, só para a gente saber que é essa pecinha mesmo. Tá? Dou um ok aqui. Para ficar bonitinho, tem o toque, né? Então vamos fazer aqui, vamos marcar a linha de centro dessa vista aqui, né? Que tem que marcar. Tá? Então tá aí a peça. Mas o que eu quero mostrar para vocês é quanto à formatação. Né? Então, essa folha ela já tem uma margem esquerda de 20 milímetros e 10 milímetros nas outras todas. Estou usando a folha A4 ISO. Todas as folhas da ISO já estão de acordo com a norma. Ela já tem a grade, tá certo? Tá? A grade, né? Aquele sistema de referência, né? Com números para indicar as colunas e letra para indicar, né, as linhas. Já tem a legenda com 180 milímetros, que na folha de papel A4 em pé vai de margem até margem. Então, o que a gente precisa fazer, Alberto? Não é só mandar ver? Não. Precisa prestar atenção se o teu SolidWorks que você instalou está em inglês ou em português. Se ele está em inglês, a legenda toda está em inglês. Você tem que editar isso. Tá? Se está em português, já ganhou tempo aí também. Mas existem detalhes nessa legenda que a gente precisa editar. É verdade que a norma diz quais são as informações mínimas necessárias para aparecer na legenda. Nada te impede de colocar informações a mais. E aí você pode até aproveitar muita coisa da legenda do SolidWorks. Mas existem coisas aqui, a formatação que está ruim, não atende o que a ABNT pede.
Tá? Vamos ver aqui, então, como editar a folha. Primeira coisa é a gente passar para o layer formato da folha. E aí você usa o mouse, clica no meio da folha com o botão do lado direito e aparece lá editar o formato da folha. Tá? Então eu clico aqui para editar o formato da folha e aí o meu desenho sumiu. Sumiu porque eu mudei de layer e a folha está destacada agora. Tá? Então a margem está de acordo com a norma da BNT, a legenda está no tamanho da BNT, e a legenda agora, bem como a margem, veja, ela tem aqui as marcas de centro, as 4 marcas de centro, não tem marca de dobramento porque é folha 4, né? Tá? A grade, né, o sistema de referencial por malha, está aqui tudo direitinho. Né? Se você chegar aqui na árvore de gerenciamento, você pode clicar no formato da folha e uma série de informações úteis para a identificação do desenho aparecem aqui. Né? A lista de materiais, vamos falar dela numa próxima aula. Se você tem furos, cortes, revisões, você pode criar uma tabela de revisão, a norma nova também fala sobre isso. Tá? E você tem aqui a borda, né? Então, que é essa borda, né, daqui, que você pode editar essa borda se você quiser. Né? Você pode excluir simplesmente a borda, né, que não é o caso, né? E você pode editar a borda. Bom, como é que você faz isso? Né? Só reduzindo aqui um pouquinho, né, o desenho, para a gente poder ver aqui. Né? Então, eu vou escolher aqui o zoom janelinha e vou pegar aqui só na legenda, que é o que a gente precisa editar. Ganhamos tempo, porque antes a gente tinha que ficar fazendo margem, apagando essas bordas todas, que a BNT não queria isso. Agora não, a gente só precisa arrumar a legenda. E a legenda, quando você está no layer formato da folha, ela é um desenho. As linhas são editáveis, né? Então você pode clicar numa linha dessa daqui, tá certo? E simplesmente deletar a linha. Né? Você pode clicar numa linha dessa aqui, tá certo? E modificar a posição dela, tá certo? Tá? Trazer para um lado ou para o outro. Você pode apagar a legenda toda se você quiser. Né? Então você vai selecionar tudo aqui e pode pedir para ela apagar a legenda toda. Né? Ctrl Z, voltei com a legenda aqui. Tá? Pode ser vantagem para você apagar a legenda toda, e você faz a legenda do zero, ou você aproveita e edita a legenda que está aqui. Né? Existem campos que com certeza você pode tirar. Né? Tá? Não mudar a escala do desenho. É uma observação que normalmente a gente não precisa fazer. Então, um campo desse aqui, você simplesmente deleta o campo. A revisão, se o seu desenho sofreu modificações, então às vezes é importante manter a revisão. O título é o título do desenho. E veja aqui, eu fiz aquela peça para aula sobre para formatar a folha. É só para isso. Esse daqui é o nome do meu arquivo SolidWorks, o ponto .prt, que vai originar o ponto .drw. E no caso, foi o nome que eu coloquei lá. Normalmente e automaticamente, o SolidWorks inclui na legenda o nome do arquivo, o arquivo digital, o que é muito importante, porque facilita você associar um desenho impresso com o arquivo digital e com todos os outros arquivos que deram origem a esse desenho impresso. Você tem um PRT, às vezes você tem um ASS, que é o Assembly, você tem o DRW, que é o Drawing, o desenho, né, técnico, esse que a gente está mostrando aqui. Tá? Então, esse código daqui está associado ao teu produto, está associado ao teu modelo sólido. Né? Ah, mas está muito grande aqui, fica feio. Né? Então, ó, você pode clicar nele e você tem um editor de texto. Funciona como um editor de texto. A minha fonte está grande, vamos diminuir essa fonte, vamos botar 16, ok? Ah, então tá aí, minha folhinha lá está do jeito que deve ser. Né? A escala do desenho é uma informação que tem que aparecer, o número da folha, e automaticamente o SolidWorks coloca o número da folha atual e o número total de folhas. Você pode ter no DRW várias folhas, né, associado com arquivos, modelos sólidos diferentes. Tá? Nome do desenhista. Ah, o campo está muito pequenininho, assinatura, não preciso disso. Então, some com a assinatura, some com essa linha, você tem mais campo aqui para o nome do desenhista. Tá certo? Ah, mas tem o desenhista, quem verificou, quem aprovou, qual o cara da manufatura, o cara da qualidade, colocar nome e data para todo mundo. Não preciso de tudo isso. Sai deletando o que você não precisa e deixa a tua legenda mais bonitinha, mais simplesinha.
ok? Some com as linhas que não te interessam, ok? Tá? Ah, data é importante? Data é importante. Então, de repente, você pode pegar esse campo data que está aqui, né, e trazer ele para cá, tá? Data está aqui, tá certo? Posso botar a data aqui, né? Tiro isso daqui, tá certo? Cabe teu nome e número de matrícula aqui numa boa. Ah, mas Alberto, você apagou e sumiu aqui a divisão do material. Então, Ctrl Z, e como eu disse, você pode editar a legenda. Opa, peguei no ponto errado. Esse ponto aqui, ele está preso? Não. Vamos pegar essa linha. Bom, eu posso simplesmente pego esse carinha daqui. Ele tem que eliminar essa coincidência, tá certo? Tem que excluir essa relação. Agora eu consigo clicar aqui, clicar nesse pontinho e consigo trazer ela para cá, tá certo? Então eu tenho aqui um campo, né? Tá muito pequenininho ali, então eu posso, né? Vou deslocar essa linha para cá, tá ok? E aqui eu posso pegar e ao invés de simplesmente estar lá desenho, eu posso escrever, né? Desenhista. Desenhista, tudo em maiúsculo, né? E tiro o ponto, ok? Ah, então tá feita aí a edição. Você pode colocar seu nome. Você já pode deixar seu nome escrito aqui já. Você pode criar um campo aqui, tá certo? E o campo você vai botar lá Alberto Diniz, ok? Então já vai ficar, opa, cada vez que você dá Enter, ele dá Enter dentro do editor de texto, tá? Então, se você quer sair, você tem que sair aqui, e aí você posiciona esse daí na posição correta, tá ok? Aquele macetezinho de definir o campo de texto usando toda a região, né? Você pode usar ainda, né? Vou definir um campo de texto que ocupa a região toda, tá certo? Né? Você também consegue aqui já ter o campo para colocar o título do desenho, tá certo? Então vai colocar aqui exemplo, tá certo? Tá? E ele já está com a fonte boa, apropriada, etc e tal, para você fazer aí, tá joia? Então acho que esse tipo de detalhe você consegue fazer. Então, o que a gente precisa fazer hoje, né, para formatar uma folha do SolidWorks para as aulas de DEMARC 2? Deixar a legenda de acordo com a norma da ABNT. Tem informações demais que são desnecessárias. Eu posso, de repente, sumir com essa parte toda da legenda aqui, né, fazer com que essas linhas, né, toda essa parte aqui, né, é desnecessária, eu não preciso disso. Posso botar essa informação de revisão, né, deixa eu dar um escape aqui, trago o campo de revisão para cá, por exemplo, tá? Não preciso mais dessa linha, essa linha daqui eu posso trazê-la para cá, essa linha posso trazê-la para cá, ok? Sumo com esse campo, então minha legenda está menorzinha, está mais curtinha e com as informações necessárias. Ah, está cheio de detalhes aqui, olha, não tem a informação do diedro, Alberto, a BNT pede a informação do diedro, a BNT pede o logo da universidade, o nome da universidade. Então, ó, transfere essas informações do desenhista para a linha de baixo, coloca o nome da UNB aqui, cria um campo com logo, tem um punhado de linha aqui embaixo, material, às vezes você não precisa disso. O campo para o nome do desenho está pequeno, aumenta. Faz do jeito que você achar melhor, mas só foca na legenda. E você pode editar a partir do que está aqui. Ok? Depois que você editou a sua legenda, né, a gente precisa, né, sair do layer da legenda. Então, sair do layer da legenda, como isso aqui foi desenvolvido em plataforma Windows, né, é voltar aqui e clicar no botão editar folha. Né? Você quer parar de editar a folha, você quer desligar, mas aperta o botão de ligar. Pronto, saí. Veja que o desenho apareceu de novo, agora estou no layer da folha de desenho e não no layer formato da folha. E ele está seguindo a nova norma da BNT. Né? Agora, se você modificou a legenda, você deve salvar esse novo formato. Né? E como é que você salva o novo formato? Tá certo? Tá? Você pode vir aqui na arquivo, salvar formato da folha. Bem apropriado o nome. É isso que você quer fazer, salvar o formato da folha. Agora, essa folha que eu peguei foi a A4 padrão do SolidWorks. Eu não devo salvar em cima,
Eu devo deixar ela guardadinha, para que eu possa fazer modificações para atender diferentes clientes, por exemplo. Então, vamos criar uma nova folha aqui, que vai ser a minha A4, tá certo? Em pé. Eu gosto desse nome, tá certo? Tá? Minha A4 em pé, tá certo? Pode dizer que é pé, bota até um acento. Minha A4 em pé, tá certo? Tá? Ela vai estar esse formato aqui, sólido DRT, é formato de folha, né? E eu mando salvar. Ela vai salvar nessa listagem de folhas, tá certo? Então, se eu quiser fazer um novo desenho, né? Eu tenho que ir lá no modelo sólido, aí eu vou criar um desenho a partir da peça, vou procurar as folhas, eu vou achar aqui a minha A4 em pé. Tá? Então, quando eu escolho esse formato, automaticamente já vai aparecer a minha folha com a legenda editada, com as minhas informações, meu nome, número de matrícula, etc. e tal. Tá? Então, eu ganho tempo na hora de fazer o desenho. Ok? Tá? Posso inserir a peça agora numa boa e trabalhar. Legal, gente? É isso. Tá? Então, é bem mais simples hoje do que estava no vídeo anterior e do que estava nas formas de salvar, criar folha anterior. Né? O SolidWorks simplificou bastante isso, por isso que eu digo que essa é uma aula que a gente pode trocar por um vídeo que você assiste. Então, eu deixei lá no Moodle de DEMAC 2, né, no módulo de formatação da folha, no SolidWorks, as informações para complementar esse vídeo. Né? Essa videoaula, formatação das folhas de DT, vou colocar aqui, né? E os slides já estão atualizados, segundo a nova norma. Né? Aí tem um material básico aqui sobre formatação, inclusão de vistas, o SolidWorks, criando templates de folha. Né? Então, esse material é interessante, mas eu vou deixar para vocês uma indicação de vídeo sobre isso, que você pode achar no YouTube. Você precisa do logo da UNB para colocar na sua legenda? Está ele aqui, é só você clicar que você acessa ele. Tá certo? Para ir além, né, tem um vídeo sobre automatização das legendas no SolidWorks, que foi feito pelo pessoal da 4 Engenharia, um vídeo muito bom. E para quem perdeu a aula síncrona, sempre tem aí a possibilidade de acessar esse vídeo depois, mais tarde. Então, voltando aqui no nosso slide de apresentação, só para a gente fechar essa videoaula, tá? A gente tem os tipos de linhas que a gente deve usar nos desenhos técnicos, segundo a ABNT 16861. No que interessa para nós, continua sendo a mesma coisa, as arestas visíveis, os contornos visíveis com linha contínua, tá certo? Linhas tracejadas para contornos invisíveis, linhas finas inclinadas para achura, linha traço e ponto para marcação de simetria. Né? Aqui eu tenho o tracejado, né? O tracejado desse rasgo aqui. E a marcação de centro é com traço e ponto fina, tá? Um eixo, traço e ponto fino, eixo, traço e ponto fino. Quando é linha de corte, o traço é mais longo, mais espesso, né? Ele é mais espesso nas extremidades, tá ok? E nas mudanças de direção. Tudo isso continua valendo na 16861, é o que interessa para a gente. As escalas também continuam valendo a regra, tá certo? Então, escalas de redução e de ampliação. Na escala de ampliação, o desenho é maior do que na realidade. Na escala de redução, o desenho é menor do que na realidade. E a BNT, a ISO, só permite escala que multiplica ou divide por 2, por 5 e por 10. E os múltiplos de 10 dessas três. Né? Então, 1 para 20, 1 para 50, 1 para 100. São escalas de redução. Lembrando sempre que o primeiro algarismo diz respeito à informação do desenho, a medida no desenho. E o segundo algarismo é a medida real, o tamanho que a peça vai ser fabricada, a informação real da peça, em ordem alfabética. Bota isso na cabeça, faz aí a ligação do neurônio. Desenho, realidade, em ordem alfabética. O primeiro dígito é o desenho, o segundo dígito é a realidade. Então, escala de redução 1 para 2, escala de ampliação 2 para 1. Cada 2 milímetros no desenho, que está maior, corresponde a 1 milímetro na realidade. Quando o desenho é de redução, cada 1 milímetro no desenho corresponde a 50 na realidade. Então, escala 1 para 50. Tá? 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10 e os múltiplos de 10, tanto na redução como na ampliação.
ok? Isso não mudou nas normas. Por fim, como eu disse para vocês, existem alguns vídeos que estão lá no YouTube que são muito bons, um explicando a 16.752, outro para 16.861, que é das linhas, tá certo? E aqui tem os links, você pode acessar, né? Pega lá o jogo de slide no Moodle e você consegue acessar direto esses vídeos no YouTube. Eu assisti e gostei deles. Outros 2 vídeos que eu acho interessante, que é aquele que eu já coloquei no Moodle lá, da 4 Engenharia, tem esse aqui, como automatizar a legenda, Vale a pena você assistir. A gente não entra nesses detalhes em DEMARC 2, porque não é necessário, mas se você quer criar legendas automatizadas e configurar melhor o teu desenho, colocando todas as informações para que ele gere legendas automáticas para você, esse vídeo vai te ajudar. Está lá no YouTube também, e o link está disponível na apresentação no Moodle. Esse daqui é um vídeo sobre criação de lista de materiais, né? O que no inglês é o BOM, Bill of Materials, né? É a nossa lista de materiais. Quando você faz um desenho de conjunto, é importante você criar a lista de materiais. A nova norma, a 16752, fala sobre como fazer essas listas, e esse vídeo aqui explica como, né, colocar isso no SolidWorks, tá ok? Vai ser assunto de uma próxima aula. Então, hoje a gente fica por aqui. Numa próxima aula vamos falar de como fazer os conjuntos e aí vamos precisar das listas de materiais. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, apresenta sua questão lá pelo chat do Teams ou me manda um e-mail. Muito obrigado pela atenção de vocês.